assistirem posteriormente aí, antes da prova, para facilitar o processo. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Todo mundo já checou lá o portal? Tá aparecendo essa pontuação para vocês? Como é que tá? Eu ainda não vi, não. Vou lá Mas ver dá uma depois. olhada lá com calma para ver se tá aparecendo. E se não tiver, me avisem. Como vocês já devem estar sabendo, né? Já tiveram aula essa semana. A próxima semana vai ser semana de prova. A prova vai ser via Forms, então no dia da nossa aula, quarta-feira, eu vou mandar o link para vocês, mando pelo AVA e mando pelo WhatsApp também, para garantir que todos acessem. Hoje eu vou revisar todo o conteúdo que vai cair na prova. É importante falar assim, lá na área de trabalho de vocês, está aparecendo como segurança de redes de computadores. Dá uma estudada, pelo menos na unidade 1, porque a unidade 1 é comum com a nossa disciplina, então dá uma olhada lá no conteúdo, eu vou falar dos principais pontos, porque ele trata de segurança, então vai auxiliar aí no processo de estudo. Hoje eu vou retomar todo o assunto, então quem tiver perdido, hoje vai conseguir se situar, vou falar do vídeo que eu passei também na última semana, só que a gente não teve aula devido ao feriado, então a gente vai conseguir colocar todo o assunto em dia aí, deixar tudo no jeito. E aí, no final da aula, depois que a gente fizer esse bate-papo, vocês já vão garantir um resumo para estudar para a prova, que vai ser por meio desse Word aqui. Que aí eu vou colocar os principais tópicos, e aí, antes da prova, você consegue estudar por aqui, dar uma olhada, apesar que a matéria deve estar bem fresca aí na cabeça de vocês, mas mais para garantir aí que vocês tenham um bom desenvolvimento na prova. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Sim. Show de bola. Então, beleza, ó. Vamos... Escolha? A prova tem múltipla escolha, então a prova é um total de 10 questões. Então, 8 questões são objetivas de múltipla escolha e tem duas questões abertas, que é dissertativa, que aí você vai ter que escrever lá. Importante, a prova ela vai subir por volta das 18 horas, na quarta-feira que vem, então vou mandar o link, vocês testam lá, tá funcionando, ótimo. Abriu o link, deixa para abrir o link por volta das 19 horas, 19h30, porque eu vou estar online aqui, qualquer dúvida que você tenha, você pode me perguntar se é isso, se é aquilo, eu vou esclarecer, vou explicar a prova para vocês. Então, antes de vocês começarem a prova, é importante, a prova vai ficar disponível mais tempo, mas a minha solicitação, assim, a minha solicitação e a minha sugestão é que a gente utilize aí o horário de aula para fazer a prova. Então, quarta-feira que vem. Para mim tá tudo certo, ótimo. 7h30, já abre, já faz a prova. Quando terminar, já dá um ok, professor, enviado, ok. Usa o período de aula para fazer a prova, para você ficar livre, porque no outro dia você vai ter outra prova, enfim, para eu poder divulgar logo as notas dessa prova. Pontuação máxima dessa prova, 1.000 pontos, tá? Então, show de bola. Lembrando, pré-requisito para ser aprovado na disciplina, você precisa ter, no mínimo, 6.000 pontos. Tranquilo, com as atividades do portal você vai alcançando. Porém, você tem que ter, no mínimo, 1.500 pontos de prova. E eu sempre falo assim, a prova ela é acumulativa, a minha prova. Então, a B1, o conteúdo da B1, cai na B2 também. A B1 é o momento de você garantir nota máxima, tá, gente? Então, assim, tenta se garantir entre 900 e 1.000 pontos, porque quando for na B2, a B2 vale 4.000 pontos. Você vai mais tranquilo, vai mais seguro, entendeu? E consegue ter um desempenho melhor aí. Suave? Beleza. Suave. Beleza, então vamos lá. Ó, vou retomar alguns conceitos, eu vou desde o começo, porque eu quero fazer esse resumão para facilitar para vocês o estudo. E aí, à medida que a gente for falando, eu vou introduzir novos assuntos aí, mas aí a gente vai sanar tudo, não vai ficar nenhuma dúvida. Primeira coisa, quando a gente falou de auditoria e segurança de informação, de sistemas de informação, a primeira coisa que a gente definiu foi que a gente definiu lá o que era um sistema,
Quem que lembra o que é um sistema? Não um sistema de informação. Quero saber o que é um sistema. Quem me ajuda? São diversos elementos interligados e que possuem uma interdependência? É isso aí. São elementos que possuem uma interdependência. Então tá, aí eu vou perguntar. São elementos que possuem uma interdependência. Ó, tô dando mal boi, fala aí, hein? Fazendo esse resumão aí para vocês para a prova, não tem como ir mal, hein? Ó, beleza. Esses elementos, uma empresa, exemplo, empresa é um sistema? É um sistema. Tem vários departamentos interligados, tal. A sociedade emite um sistema? Emite um sistema. Enfim, tudo isso, tudo que tem vários elementos interligados, é considerado um sistema. Daí a gente foi para sistema de informação. Antes de falar de sistema de informação, o que é importante relembrar aí? A gente tem alguns conceitos que são diferentes. Primeiro conceito aí, dado. O que é um dado? Uma informação bruta, ainda está crua, ainda sem muitos detalhes. Show, vou colocar aqui, algo bruto, certo? Então, se eu falar assim, 1,77. 1,77 é um dado. Por quê? Porque eu não sei o que é esse 1,77. Se eu falar assim, 1,77 é a minha altura. Deixou de ser um dado para passar a ser o quê? Uma informação. Informação seria o quê, então? Quem me ajuda na definição? São os dados refinados, já com uma... Como posso dizer? Contextualizado, posso dizer isso? Isso. Posso dizer que É é um mais conjunto. específico. Show. É um conjunto de dados Organizados? Ah, tá contextualizado. É um conjunto de dados contextualizados aí. É aquilo que faz sentido, que eu compreendo. Beleza. Por fim, aí, a gente diferenciou. E conhecimento? O que é o conhecimento? É quando você pega aquela informação e... Quer? Esqueci agora. Você absorveu aquela informação. Você entende a informação. Você entende, aprende. É isso aí. Então, o conhecimento é a compreensão da informação. Certo? Certo. É a compreensão da informação. Importante aí. Quem gera o conhecimento é o usuário, o peopleware, você. E a gente sempre fala que o conhecimento ele é subjetivo. O que é subjetivo? É aquilo que é seu, que você adquire com o tempo. Tá. Qual que é o objetivo de um sistema de informação? Quem me ajuda? E aí? Vou mudar a pergunta. Qual que é a diferença de sistemas para sistemas de informação? Professor, só uma perguntinha. Desculpa atrapalhar seu raciocínio. Digamos assim, esse rascunho aí, você vai compartilhar no grupo ou não? Porque eu estou copiando aqui. Não precisa compartilhar, não precisa copiar, não. Eu vou compartilhar. Assim que terminar a aula, eu já vou gerar um PDF e já vou jogar para vocês lá. Maravilha. Aqui. Não, relaxa. Acompanha comigo o raciocínio, que aí você já está estudando e depois você já vai ter esse roteiro, fica mais fácil de você entender. Assim que acabar a aula, eu já mando para vocês. E estudando por aqui, você está sucesso garantido, não precisa se preocupar. Bora lá. E aí? Qual a diferença de sistema para sistema de informação? Quem me fala? Sistema de informação é voltado para a área de TI, que é isso aí. Mais padronizado, né? E o Mas outro
E a interligação do ambiente, né? Tipo, você interliga o ambiente de trabalho. Show. Através de... Tecnologia. Isso, da tecnologia. Beleza. Então, o sistema de informação, a ideia é que por meio da informática, eu integre os departamentos, certo? Para quê? Integre os departamentos de uma forma automática, e tudo isso para que eu tome a decisão de uma maneira correta e rápida, certo? Sim ou não? Ok. Certo. Então, a diferença é essa. Quando eu falo de sistema, só o conceito de sistema, eu estou falando que o sistema, ele é qualquer coisa que é interligado, que tem um contato entre eles, porém, quando eu falo de sistemas de informação, eu estou falando de um sistema informatizado, de TI. Quando eu coloco a tecnologia para integrar os departamentos, e tudo isso vai me gerar relatórios, né, que são informações, para minha tomada de decisão de uma maneira mais rápida. Importante, todo sistema, ele tende a... Entropia. Isso aí. Quem lembra aqui que é entropia? O fim. O fim, Aí. o caos. Vou colocar assim. Ao desgaste. Fim. Então, o sistema é assim. O sistema que eu gerei hoje, ele vai ficar funcionando e ele vai ser bom durante um período. Depois disso, eu vou precisar atualizar, reformular e assim por diante, porque ele acaba não mais atendendo o quê? As necessidades do momento. Certo? Sim ou não? Para isso, Sim. por isso, para isso que existe a atualização do processo aí, né? Justamente para que eu retarde essa entropia. Como é que chama aí? Como que eu faço para retardar essa entropia? Falei atualização, mas existe um termo aí. O sistema Sinergia? Boa! Ele precisa estar em sinergia. Sinergia, o que é? É a boa interação entre as partes. Ou seja, é a boa interação entre as partes que são interdependentes, certo? Então, a gente já falou aí. O sistema, ele vai tender ao desgaste, ao fim. Para que eu retarde esse fim, eu tenho que manter os elementos conversando e funcionando muito bem. Ou seja, trabalhando de uma forma sinérgica aí. Show de bola. Como a gente sabe que todo sistema tende à entropia, é necessário que a gente trabalhe com inovação. Sim ou não? Sim. 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 Quais são os dois tipos de inovação? Quem lembra? Descriptiva e incremental. Disruptiva, não descriptiva. Disruptiva. Aqui, é. Deixa eu ver se. Não. É disruptiva. O que seria essa... Escrevendo errado, disruptiva, deixa eu ver como é que é. O que seria essa inovação disruptiva aí? Quem fala para mim? É uma mudança radical, quando você muda totalmente o sistema. Exemplo. Oi? Exemplo. A troca de equipamentos de máquinas dentro de uma operação, dentro de um setor. Seria? É isso aí. Isso daí. Então, sempre que eu tenho uma alteração drástica aí, né,
que eu tenho uma mudança total do processo. Então, a implementação de uma nova tecnologia ou coisa do tipo, eu tenho uma inovação disruptiva. Exemplo, eu trabalho... quando a gente pega o carro, por exemplo. O carro, antigamente, era de uma forma. Hoje, ele tem totalmente uma alteração. O celular do início, o principal objetivo era fazer ligação, era o que fazia. Hoje, não. Hoje, eu tenho um smartphone, um computador de mão, né, um palm top, isso é uma inovação disruptiva. E a outra inovação, como é que chama? A incremental, que é uma atualização do sistema. É isso aí. A outra inovação é incremental, que é o que a gente faz a curto prazo, né? Assim, a curto prazo, a gente sempre vai fazendo algumas inovações incrementais, está relacionado com atualização, justamente para manter o meu sistema ativo e para retardar a entropia. Beleza, show de bola. Tranquilo até aí, né? O que é importante falar? Quando a gente fala, né, de segurança da informação, o que é importante a gente falar aí? A segurança da informação, ela vai atuar aí num tripé. Quem lembra? Integridade. Confidencialidade. Não. Antes disso. Aí a gente está falando dos princípios. Antes de falar dos princípios da segurança da informação. E aí? A minha segurança da informação, ela pode ser... Vamos falar primeiro de dois elementos. Ela pode ser o quê? Física, certo? Ou lógica. Quem me fala aí? Qual a diferença? A física é as máquinas, a infraestrutura, e a lógica o sistema. Isso daí. E a lógica é a parte de sistema, né? A parte de software mesmo, propriamente dito, né? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem que pensar nesses dois elementos. E aí, a gente não pode esquecer dos princípios da segurança, que era o que vocês estavam falando aí. Quais são os princípios da segurança da informação? Nós temos lá os três, que a gente chama de pilares, né? Os 3 pilares aí da segurança da informação. Quais são eles? Quem fala? Confiabilidade, integridade e o D lá que eu esqueci agora. Disponibilidade. Vamos falar, então, primeiro, confidencialidade. O segundo? Integridade. Integridade. E o terceiro? Disponibilidade. Disponibilidade. Beleza. Confidencialidade tem a ver com o quê? Quem me fala? Proteção da informação? Isso, confiança, procedência da informação. Integridade tem a ver com o quê? Sem alteração na informação. É isso aí. Se a integridade vem de íntegra, né? Completa. Se a informação está completa, se não foi alterada e coisa do tipo. Disponibilidade tem a ver com o quê? Acesso à informação. Na hora que eu clico. Essa disponibilidade é a gente garantir que essa informação esteja disponível para a pessoa certa, no local certo e na hora certa, certo? Perfeito, são os 3 tripés aí. A gente falou sobre vulnerabilidade de sistema. O que seria uma vulnerabilidade de sistema? Ponto fraco?
É Isso. uma fraqueza do sistema. É. Seria aí o que a gente chama de uma fragilidade, certo? Uma Certo. fragilidade que pode levar aí uma invasão ou a perda de uma informação, vazamento de um tipo de informação e algo do tipo, certo? Importante. Nós falamos sobre a vulnerabilidade, que é uma fragilidade, ok? Essa vulnerabilidade vai gerar o que a gente chama de ameaça, certo? Sim ou não? Se eu tenho uma vulnerabilidade, eu tenho uma porta aberta para um ataque propriamente dito, né? É importante, então, que os meus ativos estejam devidamente armazenados. O que são esses ativos, ou que a gente chama de ativos da informação? Quem lembra? As próprias informações, né? Pode ser o que está na mente das pessoas, ou o que tem armazenado na máquina, o que está passando para lá e para cá também. Os ativos da informação é a informação propriamente dita, mas mais relacionado com o armazenamento da informação. Então, onde essa informação está armazenada e assim por diante. Então, HD e assim vai. Ativos por quê? Porque, de certa forma, isso se refere a dinheiro, né? E o ativo da informação também está relacionado com o capital intelectual da empresa. O que é esse capital intelectual da empresa? Quem lembra? É o conhecimento que a empresa tem, que o funcionário da empresa tem. Por exemplo, quanto mais o funcionário for estudar, quer dizer, no caso, mais informação ele vai ter e vai agregar à empresa. É isso aí. Capital intelectual, primeiro, capital porque capital se reverte em dinheiro. Intelectual porque está relacionado com conhecimento. E quem tem o conhecimento são os colaboradores. Então, é o conhecimento dos colaboradores. Então, tudo isso, né, serve para agregar dentro da empresa aí. Muito bem. Quando a gente pensa lá em desenvolver um sistema integrado de informação, o que a gente precisa lembrar? O desenvolvimento de um sistema de informação, óbvio que a gente vai fazer integrado porque é a necessidade, ele é um projeto de TI, certo? Sim ou não? Sim. Por quê? O que é um projeto de TI, gente? Quem lembra? É um empreendimento único ou temporário. Isso aí. É um empreendimento único e temporário. Essa definição ela está relacionada com o PMBOK, que é o guia de gestão de projetos, né? Project Management Book. Então, o livro de gestão de projetos mais relacionados à TI. Então, quando eu vou fazer um sistema integrado ou um sistema de informação, isso é um empreendimento. Ele é um empreendimento único e temporário, ou seja, tem um tempo de vida, né, para que eu desenvolva, né? Então, sempre vai envolver tempo, prazos e assim por diante. Se é um projeto de desenvolvimento, aí o que a gente precisa lembrar? Que ele vai envolver o que a gente chama de sponsor. Quem lembra que é um sponsor? O patrocinador do projeto. Isso aí. O sponsor está relacionado aí com quem vai disponibilizar o dinheiro, certo? Sim ou não? Então, o patrocinador. Já os stakeholders, quem são os stakeholders aí? Quem trabalha no projeto? É isso aí. Todos que estão envolvidos
direta ou indiretamente no projeto de TI. Certo? Sim ou não? Certo. Até aí, tranquilo. Show de bola. Professor, Pode falar. Matheus Caproni tá pedindo para o senhor aceitar ele aqui na chamada. Não. Isso. Vocês também podem aceitar, viu, gente? Quando, às vezes, eu tô aqui. Poxa, mas ele não tá aparecendo aqui para mim, não. Ué, vou pedir para ele mandar de novo aqui, então. É que ele mandou aqui no grupo. Ele não tá aparecendo aqui para mim, não. Todo mundo... Não tem ninguém pendente no lobby, não, esperando. Tá todo mundo aqui já a todo vapor. Beleza. Seguindo lá. Meu computador tá meio devagar aqui o processo. Tudo bem. O que é importante aí? Quando a gente falou lá de projeto, de TI, de levantamento de requisitos, quando a gente for, né, desenvolver qualquer tipo de projeto, o importante é atender aí as necessidades, né, do meu cliente, do meu sponsor, e assim por diante. A gente viu algumas ferramentas que a gente precisa aplicar ao longo desse projeto aí, pensando no processo de gestão. Então, vamos lá, vamos falar de algumas ferramentas. Acho que agora tá, ele chamou aqui. Deixa eu ativar ele. Só admitindo aqui. Nós falamos de algumas ferramentas de gestão de projetos. Beleza. Quando eu estou desenhando um projeto de TI, eu vou ter que fazer, vou utilizar algumas ferramentas. Uma delas, o primeiro passo que eu vou ter que fazer, eu vou lá fazer o levantamento de requisitos, certo? Justamente para que eu desenhe o projeto de acordo com as necessidades do meu cliente aí. E é importante você fazer aí uma visita técnica. O que seria essa visita técnica? Ir até o local, compreender o nicho de trabalho, né? Compreender o segmento do sistema, porque você está sendo especialista na parte de sistema, mas nem sempre você vai ter a compreensão daquele segmento, né? Então, você tem que compreender, eu vou desenvolver um sistema de contabilidade. Para eu desenvolver um sistema de contabilidade e esse sistema ser funcional, eu preciso entender a área, né, de contabilidade para que eu desenhe e faça um sistema de qualidade. Então, é importante você compreender o segmento, né, que você vai desenvolver esse sistema. Beleza até aí? Beleza. Beleza. Aí a gente vai fazer um planejamento lá. Para desenvolver. Qual ferramenta que eu utilizo para fazer esse planejamento? O PDCA, não? Não. Não? Peraí. 5W2H. Boa! 5W2H. Essa parte não tem no Avatar, as ferramentas não são apresentadas lá na unidade 1, lá fala mais da parte de segurança. Então, importante a gente lembrar. O 5W2H vai responder algumas perguntas, né, para que você apresente aí para o seu cliente. Exemplo, o que, quando, como, quanto, quem vai fazer o quê, certo? Quando vai ser feito, e assim por diante. Tem aquele esqueminha lá do 5W2H. 5W2H porque é tudo em inglês. What, where, when, e assim por diante. Beleza. Fez isso, qual que é a próxima ferramenta que eu vou implementar aí? Quem lembra? O benchmark? Ou não? Oi? Ferramenta. Benchmark não é ferramenta, não é? É sim. É? Essa? Alguém está fazendo uma... Só respondendo aqui, me fizeram uma pergunta aqui no privado, se esses 1000 pontos que está aparecendo são das atividades em sala. É isso mesmo.
os 1000 pontos que aparecem aí, que eu já lancei, são os 1000 pontos quando você abre lá o roteiro, aparece como atividade em sala de aula, beleza? Então, quando você for olhar lá nos Brainitezinhos, já aparece lá os 1000 pontos de atividade em sala de aula. Fechado? Bom, falaram aí o benchmarking. O que é esse benchmarking aí? Tem a ver com o quê? Pega a referência das outras empresas para ver o que está melhor no mercado. Boa! É a referência. Então, por exemplo, pedir aí, ó, gente, vamos desenvolver um sistema acadêmico para a faculdade, tá? O que você vai fazer? Na hora que você estiver fazendo lá o seu planejamento, você vai dar uma olhada no mercado, quais são os modelos funcionais de sistemas voltados para essa área acadêmica, vai adaptar, né? E vai pensar em alguns elementos, mas você já tem uma base daquilo que é desenvolvido no mercado. O pessoal fala, benchmarking é uma cópia. Não, não é uma cópia, tá? O benchmarking é a tendência de mercado aí. Beleza, qual que é a outra ferramenta? Então, show de bola. Eu vou ser lá o gestor. Estou fazendo o planejamento, já fiz o benchmarking. O que eu tenho que fazer? Eu vou contratar um pessoal para trabalhar comigo, porque eu não vou desenvolver esse sistema sozinho, certo? Eu vou chamar aí uma galera. Quando eu chamo essa galera, qual ferramenta que eu aplico para fazer aí, para gerar um bate-papo aí? Um brainstorm, que é a tempestade de ideias. Boa! O brainstorm, o que é? É uma tempestade de ideias. Qual o objetivo do brainstorm aí, gente? Gerar, né? Viabilizar caminhos certeiros na hora do meu desenvolvimento. Então, por exemplo, eu vou ser o gestor do projeto de TI, tá? Eu vou contratar, vamos ver aqui, vou contratar o Alan para ser o gestor da segurança da informação, o Douglas para fazer o desenvolvimento do código, o Hamilton para fazer o treinamento. Só que para que essa galera se articule muito bem aí, eu vou ter que fazer uma reunião, certo? Para a gente fazer um brainstorm de quais são as melhores práticas aí para a gente chegar e fazer o melhor sistema para o pessoal. Lembrando, a partir do momento que eu já estou definindo funções para cada colaborador, eu estou utilizando uma outra ferramenta. Quem lembra o nome? E aí? Então aí é o PDCA que vai aplicar Não, tudo? Antes. Então, por exemplo, eu estou definindo, eu vou definir funções, delegar funções. Qual que é a ferramenta? Fluxograma? Não. Bora lá. Tem a ver com empoderar. Empowerment. Boa. O empowerment é a forma de eu delegar aí as funções, certo? Empoderar as pessoas. Então, tem a ver com delegar. Né? Então, dizer aí o que cada um vai fazer dentro desse projeto de TI e assim por diante. A última ferramenta, já citaram aí, que seria uma ferramenta de melhoria, né, de processo, para que a gente não corra risco de perder o projeto ao longo do caminho, é o que a gente chama de PDCA, certo? Esse PDCA eu vou aplicar em qual momento? Quem lembra? Em cada etapa do projeto? Exato. Em cada etapa, vocês estão manjando, hein, meu? Não vou precisar nem estudar. Já estão sabendo tudo. Em cada etapa do projeto, eu aplico o PDCA justamente para que eu entregue um projeto sem erro, tranquilo aí. Show de bola, tranquilo. O que mais aí que é importante que a gente falou? Ferramentas de melhoria em cada etapa. Importante, eu expliquei outras aí, eu falei um pouquinho de fluxograma, a gente nem chegou a fazer, a gente vai falar um pouquinho mais. O fluxograma, ele ajuda a fazer o quê? A mapear e desenhar os processos, certo? Então, na hora que eu estiver fazendo o mapa do que eu preciso fazer, cada etapa do projeto, para ficar claro para todo mundo, eu posso utilizar o fluxograma.
certo? Para esclarecer, para desenhar cada etapa do projeto aí. Tranquilo até aí? Sim ou não? Sim. Tranquilo. Show! Aí, falando um pouquinho sobre auditoria, nós chegamos a comentar que a auditoria, o auditor, né, propriamente dito, ele é um administrador / gestor aí, certo? Então, aí, dentro desse processo, não só o auditor, mas a gente que é consultor de TI, a gente, de certa forma, exerce o papel de gestor. E se eu estou exercendo o papel de gestor, eu preciso me ater aí a 4 etapas. Quais são elas? Desmaiaram? Agora desse aí eu não lembro mais, não. É aquela de planejamento, planejar, É isso aí. Planejar, deixa eu não lembro. organizar, Dirigir, dirigir, a outra eu não lembro não. e a última, que é a mais importante, controlar. Beleza. Lembrando aí, o planejar está relacionado com o planejamento macro, certo? É o planejamento de todo o projeto. O organizar, eu vou alocar recursos, vou contratar pessoas e assim por diante. O dirigir está relacionado com o delegar, vou até colocar aqui, delegar e comandar. E o controle está relacionado com o monitoramento das ações aí. Eu quero fazer uma pergunta. Para ficar mais fácil da gente entender, eu vou chamar isso daqui de PODC. É diferente do PDCA. Qual a diferença? Em que momento que eu aplico o PODC, o planejar, organizar, dirigir e controlar? Qual a diferença desse planejamento para o planejamento do PDCA? Quem me explica? Porque o PDCA você aplica em cada etapa do projeto. Esse PODC você aplica, como fala? É tudo de uma vez. Você vai... Como que é? Esqueci. É macro. O Visão geral. projeto já pronto. O PODC, né? Esse é a gestão macro do projeto total. Dentro desse planejamento, eu tenho os planejamentos menores de cada etapa, que é onde eu aplico o PDCA. Então, assim, a gente fala que o PODC, que é esse planejar, organizar, dirigir, ele é macro, e o PDCA, ele é micro. Por quê? Eu aplico em cada etapa do projeto aí. A gente, certo, gente? Tranquilo aí? Beleza. Sim, Claro? Ó, Tranquilo. importante, gente. A auditoria, tem 2 tipos aí de auditoria. Quais são elas? Auditoria o quê? Interna e externa? É isso aí, interna e externa. Quem me explica a diferença? Interna seria, sei lá, da própria empresa, externa é de outros órgãos, sei lá. Isso daí. Gente, né? É isso daí. A interna, eu posso até contratar uma empresa para fazer auditoria interna, que ele vai ver aí o que tá dentro das normas e o que não está dentro das normas, né? E aí achar uma ação de melhoria, a gente fala que achar as não conformidades, né? O que são essas não conformidades aí? Aquilo que está fora do padrão. Então, antes de chamar uma auditoria externa, eu faço uma interna para ver se está tudo certo. Normalmente, a auditoria externa já é para eu conseguir algum tipo de certificação. A gente viu que tem alguns órgãos que certificam. Um exemplo, a ISO é uma, para ter um selo de qualidade aí, certo? E aí esse selo de qualidade está relacionado com padronização de processo. Para que a gente consiga esse selo de qualidade, como vocês viram lá no último vídeo, eu preciso ter as coisas dentro dos padrões que é estimulado ou dito
por uma organização. Um exemplo aí é o que a gente chama de ISO, né? ISO tanto, tal. Um outro exemplo de certificação também, vocês já ouviram falar na ABNT, não já? Sim, Professores falam, o trabalho tem que ser entregue na ABNT. É uma norma também, né? É uma norma. Então, tem que seguir aquele padrão que é estipulado por essa organização aí, certo? Tranquilo? Quando a gente fala em auditoria, é importante lembrar também que a auditoria era dividida sempre em 3 partes. Então, a primeira parte... Tá lá no vídeo isso, tá, gente? Que eu mandei para vocês. A primeira parte é a auditoria interna. Faltou um aqui. Auditoria interna. A segunda parte a gente fala que é quando a gente faz auditoria em provedores, né? Então, quando a gente verifica fornecedores e provedores. Então, por exemplo, eu quero que a empresa vou comprar as minhas peças de computador da empresa da Jaciele lá. Beleza. Só que como eu sou uma empresa certificada, tá? Eu tenho uma certificação da ISO aí. Para eu ter um fornecedor que atenda, eu preciso que o meu fornecedor ele tenha algum tipo de certificação ou siga algum procedimento e assim por diante, certo? E a terceira e última é a auditoria externa, que é essa auditoria já para conseguir a certificação. Então, normalmente quem trabalha em algumas empresas automotivas, que faz peças e tal, eles só compram de fornecedores que são certificados pela ISO 9000 ou um outro tipo de certificação, justamente para garantir uma certificação ou mais que a pessoa já tem aí. Tranquilo, sim ou não? Sim. 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 Show de bola. Sempre que a gente faz, né, uma auditoria e assim por diante, né, a gente sempre procura identificar aí as pendências, né? O que são essas pendências aí? Eu verifico se a empresa está atendendo os requisitos, então tem uma padronização nesse processo, né? Quais são os requisitos daquela ISO ou de uma empresa que desenvolve software, vamos pegar da Oracle, qual que são eu atendo os requisitos? Beleza. Se eu não atendo os requisitos, quais são os fatos, identificar quais são os fatos que precisam ser melhorados, né? E aí, por fim, coletar a evidência. Com base nesse tripé aí, nesses 3 elementos, eu crio o que a gente chama de plano de melhoria para as não conformidades. Tranquilo, gente? Sim ou não? Tranquilo. Suave, né? Aí você aplica você faz o planejamento e aplica a ação de melhoria, né? Aí sim eu aplico a ação de melhoria e aí sigo em frente aí. Beleza. Show de bola. O que é importante aí, gente? Quando eu for lá desenvolver um projeto, né, de TI, a gente tem que entregar um produto de qualidade. Lembra lá que a gente falou? E aí a qualidade, ela sempre vai ter 2 ângulos. A qualidade, ela primeira coisa, atender às expectativas do meu cliente. E aí eu estou colocando aqui desejos
e necessidades. Lembra lá que a gente falou que existe uma diferença? Necessidade é o que eu preciso, no mínimo, para que a coisa aconteça, e o desejo é o que o cara quer. Só que é assim, né? Então, eu sou da área acadêmica, não desenvolvo o sistema e vou contratar vocês para desenvolver. Ah, eu quero que o sistema faça isso, faça aquilo. Ah, não, peraí. Se for para ser desse jeito, a gente precisa seguir esse caminho ou aquele. Importante, quando a gente entrega um produto de qualidade, eu preciso atender o escopo que o meu cliente exigiu aí, né? Aquilo que é necessário para atender. Uma outra visão de qualidade é o que está mais relacionado com auditoria, que é de padronização de processos, tá? Então, assim, a diferença é qualidade, você sempre vai se ater a 2 pontos. Qualidade de sistemas. O sistema precisa atender o que o meu cliente quer, primeira coisa. E segundo, ele precisa estar padronizado, precisa seguir aí uma padronização, e aí está mais relacionado com auditoria propriamente dito. O que mais, gente, que a gente viu lá? Ah, importante, falta mais elemento. Quando a gente fala de desenvolvimento de sistemas, a gente tem que pensar lá no tripé. Quais são? O tripé de infraestrutura, a parte lógica e, por fim, a parte de People Air. People Air, tá. People Air. Quem me explica? A infra seria a parte física, lógica é o software, interface, e a peopleware é a interface. Seria isso quem usa, as pessoas, os usuários do... O software. E aqui a interface, quem usa, quem vai utilizar propriamente dito aí o programa que você desenvolveu. O que é importante aí, gente? Eu tenho uma infraestrutura boa, desenvolvi um bom software. Se eu não der capacitação para quem vai utilizar aquele software, eu não vou conseguir tirar o máximo que eu preciso aí desse software. Eu não vou conseguir chegar no objetivo desse software aí, tá, gente? Então, é sempre importante trabalhar com essa tríade aí, com esse tripé, com esses 3 elementos. Basicamente, gente, o que a gente viu nesse primeiro bimestre foi isso. A parte teórica de sistemas de informação, tem tudo lá no aula, isso está bem detalhado lá. A segunda unidade fala mais de redes, depois eu vou passar por ela, mas não está tão dentro do escopo da disciplina, mais tranquilo. E aí a parte de ferramentas, essa parte não tem lá, mas está tudo aqui. Alguém tem alguma dúvida, gente, dessa parte aí? Vamos lá. Agora não me veio nenhuma dúvida por enquanto. Nenhuma? Alguém mais? Alguém tem mais alguma Semana dúvida? que vem promete dúvida, hein? Na hora que Na hora da prova, aí que dá dúvida. Ó, importante. Eu vou dar um tempo aí só para vocês responderem a seguinte pergunta. Eu quero que vocês relacionem, né, em qual momento aplicar cada ferramenta. Então, assim, eu vou grifar aqui, ó. Eita. Vamos lá. Opa. Em qual momento que eu vou aplicar o 5W2Hs? Quando eu aplico isso em TI? Benchmark. A mesma coisa. Em qual momento eu vou aplicar? Em qual momento eu aplico essas ferramentas em TI, tá? Eu vou grifar aqui essas ferramentas para que vocês me digam. Só que eu não quero que você defina a ferramenta, eu quero que você me dê um exemplo prático aí, tá? Então, qual momento aplicar o Empowerment, o PDCA, o PODC,
para a gente exercitar e pensar um pouco, vamos lá. Então, em qual momento que eu aplico 5W2H, Benchmark, Brainstorming, Empowerment, PDCA, o PODC. Então, em qual momento que eu aplico essas ferramentas? Vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil de... Em qual momento de um projeto de TI eu aplico as seguintes ferramentas? Eu vou... Peraí. Então, em qual momento que eu aplico... Ó, que faltou... PODC. E essa é uma questão, tá? Que isso aí vai ajudar vocês. E a segunda questão que eu quero que vocês respondam aí é... Por que o profissional de TI é considerado um gestor? Essas duas questões eu quero que vocês respondam para hoje. Então, daqui 20 minutinhos eu já faço a correção, tá? E depois que eu fizer a correção, a gente fala mais um pouco aí. Fechado? Sim ou não? Fechou. Sim, fechado. Tranquilo, ó. Então, agora, ó, são 8h25. Quando for 8h50, eu chamo vocês para a gente fazer a correção e aí eu falo mais um pouco de como vai ser a prova, tá? Eu vou deixar aí no Word. Depois que acabar a aula, eu colocar o restante das observações da aula de hoje, de todo o conteúdo que a gente viu, eu já mando para vocês. Assim que acabar a aula, eu mando para vocês. Tranquilo, sim ou não? Tranquilo. Então, fechou. Ó, já vou parar de gravar aqui a videoaula, porque depois eu subo lá para vocês no YouTube e mando para vocês ouvirem de novo os conceitos, tudo direitinho. E aí, enquanto isso, vocês respondem essas questões, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Então,